Vamos lá a um exemplo então, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar aqui a ideia, um exemplo como se fosse uma equação de primeiro grau. Então aqui nós temos uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, porque o x e o y ambos estão elevados ao número 1. Bom, para resolver essa equação, nós temos infinitas soluções. Então, de cara, eu já vou relembrar o plano cartesiano com vocês. Olha lá, ó, plano cartesiano. Lembra que no nosso plano cartesiano nós temos dois eixos. O eixo vertical, que é esse eixo y, e o eixo horizontal, que é o eixo x. Lembre, a gente parte do plano cartesiano a partir do seu centro. Então, no eixo horizontal, tudo que estiver à direita será positivo. Tudo que estiver à esquerda será negativo. Então, tem aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante para a direita. Para a esquerda, eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante para a esquerda. Para cima, no eixo vertical, tenho positivo. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo, eu tenho negativo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Então, lembre que é sempre a partir do seu centro. Quais seriam as possíveis soluções? Bom, existem infinitas soluções, mas uma das soluções possíveis é quando nós temos 0 para o x e 5 para o y. Porque 0 mais 5 não é igual a 5. Então, eu posso marcar aqui no meu plano cartesiano esse par ordenado. Lembre que para marcar um par ordenado, a minha primeira coordenada sempre será o x e a minha segunda sempre será o y. Então, primeiro aqui, ó, 0 para x. Aonde está o x? Aqui no horizontal. Aonde está o 0? Opa, bem nessa região, no centro aqui, né? 5 para y. Aonde está o 5? Opa, lá em cima. Então, 0 para x, 5 para y. É exatamente esse ponto aqui que eu vou marcar, ó. 0, 5. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Lembra que no par ordenado, entre parênteses, você deve colocar primeiro a coordenada da abscissa, que é a coordenada x, e depois a coordenada y. Da mesma forma, eu tenho uma segunda solução. Quando o x for 1, o y tem que ser quanto? O y tem que ser 4. Olha só, x sendo 1, y sendo 4. Então, esse aqui será o meu segundo ponto. Olha lá, 1 para x, 4 para y. Tem minha próxima solução, que podia ser 2 para x e 3 para y. Olha aqui, ó, 2 para x, e aqui, claro, né, o ponto 1, 4, o par ordenado. Próxima solução, 2 para x, 3 para y. Olha lá, ó, 2 para x, 3 para y. Então aqui nós temos a nossa próxima solução, que é o próximo par ordenado, 2, 3. Temos também ó, uma outra possível solução com 3 para x e 2 para y. Opa, olha aqui, ó, 3 para x, 2 para y. Então meu ponto está exatamente aqui, ó. Lembra sempre, primeiro x, depois y. Então meu par ordenado 3, 2, porque é 3 do x, 2 do y. Temos também, né, se o x valer 4, o y vai valer 1. Opa, 4 para x, 1 para y. Eu tenho meu ponto par ordenado, olha lá, ó, 4 e 1. Né? Por último, eu poderia passar um último ponto aqui, ó, eu poderia colocar 5 para x e agora 0 para y. Olha lá, ó, 5 para x, 0 para y, que também dá igual a 5. E por último, eu tenho meu último par ordenado, 5, 0. Repare que eu poderia marcar qualquer solução, né? Aqui eu só coloquei as soluções inteiras. Professor, e se fosse uma solução decimal, poderia também? Por exemplo, ó, 2,5 para x, 2,5 mais quanto dá 5? 2,5 para y também. Então esse ponto também estaria como solução. Eu poderia colocar frações aqui que também estariam como soluções. Por isso existem infinitas soluções. E aí, a união de todos esses pares ordenados, de todas essas coordenadas, dá origem ao que a gente chama no plano cartesiano de reta. Então, olha só, esta equação do primeiro grau deu origem a esta reta no plano cartesiano. Por quê? Porque esses pontos são exatamente as soluções desta equação do primeiro grau. Claro que eu só utilizei equações com soluções inteiras,
né, para resolver essa equação, mas só para vocês relembrarem, tá? Então, uma equação de primeiro grau com duas incógnitas forma o que a gente chama no plano cartesiano de reta. E esses pontos são exatamente os pares ordenados, esses pontos em azuis aqui, ó, são exatamente os pares ordenados. Lembra que para formar um par ordenado, você tem que colocar primeiramente a coordenada x do eixo horizontal e depois a coordenada y do eixo vertical. Beleza? É o que nós chamamos de eixo da abscissa e eixo da ordenada. Muito bem, gente. Então, essa aula foi uma aula de relembrar, né, o conteúdo que vocês já tiveram no 7º ano. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Agora vocês já podem fazer os exercícios que eu vou estar disponibilizando lá no Classroom para vocês. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.